Graças e paz do nosso Senhor, amém? É bom estarmos aqui mais uma vez, né? Acho que o 4º ano já, sempre voltando a essa terra abençoada, terra maravilhosa. Trago saudações da Angélica, do Patrick, da Pâmela e de todo o campo missionário em Juazeiro, né? Fico feliz de estar aqui, uma igreja que sempre tem nos ajudado, segurando, né, as cordas, porque missões é isso, quando a gente não pode ir, a gente pode orar, pode contribuir. Então, gostaria de trazer toda a gratidão da nossa família, do nosso campo lá em Juazeiro, do nosso projeto Conquistando o Cariri. Que Deus abençoe e continue multiplicando na vida de cada um de vocês. Louva a Deus por cada vida. Então, vamos abrir a palavra lá no Evangelho de João, e daqui a pouco nós vamos passar o vídeo do projeto. João capítulo 21, lá no último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler e depois nós vamos passar um vídeo, depois nós voltamos. Então vamos primeiramente ler Evangelho de João capítulo 21, a partir do versículo 1. Muito bom estar na casa do Senhor, sentir a presença do Senhor. Creio que hoje nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é na casa de Deus, na presença do Senhor. Todos encontraram? Vamos ficar em pé, só um minutinho, quem puder. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ao Senhor. Simão Pedro, ouvido dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Pode sentar, queridos. Aproveitando esse texto de Jesus bem conhecido, interessante que quando Jesus ele morreu, depois ressuscitou, os discípulos ficaram desanimados, alguns andaram com ele, por um momento não conheceram, mas eu gostaria de meditar no versículo que vai dizer que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Eu gostaria de meditar sobre o tema: quando a maré não está para peixe. Então nós estamos passando uma crise no Brasil, política, financeira, muitas pessoas desempregadas. Eu conversei com um pastor em Curitiba e ele falando que algumas pessoas lá estão desempregadas, algumas empresas estão diminuindo. Eu falei: agora o senhor imagine no sertão como que chega essa crise, porque lá quem ganha um salário mínimo já é doutor lá em Juazeiro, né? Então há pessoas lá que trabalham a semana inteira, de segunda a sábado, para ganhar R$120 por semana.
Então, uma mão de obra muito explorada ainda. Quando chega a crise, as pessoas aproveitam e aí diminui o salário. Uma diarista lá vai ganhar 20, 30 reais por dia, enquanto São Paulo é 150. Então, há uma diferença muito grande. E um dos maiores desafios do sertão é a questão da renda per capita. Imagine dentro dessa crise. Você imagine uma moça lá da igreja, casada, trabalhar o mês inteiro, de segunda a sábado, meio-dia, para receber 700 reais sem direito a nada. Então, essa é uma realidade. Então, a maré, ela não está para peixe. Parece que tem tempo que a gente trabalha, a gente luta e as coisas não acontecem. Mas nós não podemos esquecer que nós somos filhos do Senhor. E Ele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso que nós não devemos desistir. Eu gostaria de destacar nessa noite as atitudes que nós devemos ter até que a maré se volte a nosso favor. Não é porque a maré não está para peixe que a gente vai parar a nossa vida, que a gente vai ficar aí apenas reclamando. Então nós temos que ter atitudes positivas até que a maré se volte a nosso favor, porque nenhuma crise vai durar a vida inteira, amém? Nenhuma tempestade é para sempre, uma hora vai acabar. Então lembre-se, antes de você chegar lá no final, que tem uma mesa preparada, há um vale, isso que diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei. E lá no final tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. Isso significa que quando você passa por um vale, Deus está preparando um banquete lá no final. Então Deus não disse que nós não teríamos problema, mas Ele prometeu que nós seríamos vitoriosos, amém? E o que é interessante nesse texto, lá no versículo 2 e 3, vai falar que Pedro foi pescar. Vamos ler novamente. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Os discípulos estavam um pouco desanimados, alguns frustrados porque o mestre morreu, será que realmente ele ressuscitou? Será que ele vai ressuscitar? E o que é interessante é que quando Pedro estava naquele momento que ele foi pescar, os discípulos falaram o que para ele? Nós vamos juntos. Mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos permaneceram juntos. Então, primeira atitude, se mantenha junto das pessoas que sempre estiveram ao teu lado e que te amam de verdade. Hoje nós vivemos tempo onde os relacionamentos são superficiais. E mesmo eles desanimados, alguns teólogos vão até criticar Pedro, dizendo que ele voltou a pescar, que ele estava desanimado, mas é interessante que os outros discípulos estavam junto com Pedro. E aqui nós aprendemos algo importante, mesmo desanimado pela partida do mestre, eles se mantiveram juntos. Os relacionamentos deles estavam firmados na rocha, em Jesus Cristo, não apenas em coisas, não apenas em momentos. E hoje, nas igrejas, também por essa questão, sei lá, do tempo, da tecnologia, os relacionamentos são superficiais. Mas por que são superficiais? Porque não estão firmados na rocha. Lembra a história da casa? Que veio a tempestade, não é isso? Mas a casa que estava firmada na rocha, ela não foi abalada. Hoje, os cristãos de hoje, qualquer coisinha fica abalado. Vou sair da igreja. Onde está firmada a tua fé? Aonde que você tem firmado os seus relacionamentos? Eles se mantiveram juntos. Então se mantenha junto, principalmente com o povo de Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quem me ajudou foi aqueles que eu criticava. É a igreja, é os crentinhos de gravata, tudo isso eu também falava. Mas foram os únicos que ficaram ao meu lado. E quantas vezes nós não entendemos a importância de se manter junto com o povo de Deus, se manter junto com os irmãos. Você está com um problema, meu querido, procure um irmão, vai lá na casa, lá, tomar um cafezinho, chega lá, compartilha a sua dificuldade. A igreja é família. A igreja, ela tem essa essência de família. Tem problema? Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui tem algum tipo de problema na família? Todo mundo tem, não tem?
Você larga a sua família porque tem problema? E por que na igreja a gente larga qualquer probleminha? Seu marido não deixa de ser marido porque bebe, usa droga, nem seu filho. E você não larga o seu marido. E por que na igreja qualquer probleminha nós largamos? Eles se mantiveram juntos. Ninguém vai abandonar o seu filho porque ele é usuário de droga ou faz isso. Mas na igreja nós abandonamos a família de Deus. E Jesus foi além. Aqueles que amarem mais a sua família do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E quantas vezes nós trocamos a família de Deus, o povo de Deus, por relacionamentos superficiais e muitas vezes até mesmo com ímpios. Quantos se afastam das pessoas quando a maré não está para peixe, pessoas que poderiam ajudar? A igreja é o lugar onde Deus ordena a bênção, a igreja é onde Deus manifesta o seu poder, a igreja é onde Deus nos renova. Quantas vezes eu estou mal também em Juazeiro e longe de família, mas quando eu chego no culto, a gente começa a conversar, a bater um papo com os irmãos, Deus vai renovando, Deus vai nos fortalecendo, porque Deus quer que o seu povo permaneça junto. Os discípulos estavam juntos. Vou pescar, nós vamos juntos. Deus quer que vivamos em comunhão verdadeiramente, uma comunhão firmada em Jesus, não em pensamentos, filosofias, axiologias. Eu acho, eu penso. Não, meu querido, o que importa é o que Jesus diz, e Ele quer que vivamos como uma grande família, porque nós somos povo de Cristo, e se nós não sabemos conviver aqui, como que nós iremos conviver no céu? Então, tempo de crise, a maré não está para peixe. Se aproxime das pessoas que te amam de verdade. Procure as pessoas que te amam de verdade. Procure a igreja, o povo de Deus. Não se isole. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a maré não está para peixe, né? Talvez tenha aqui também, como na nossa igreja, alguém desempregado. Não se isole, meu querido. Vá na casa do irmão, ainda vou dar uma tática aqui, viu? A maré não está para peixe, vai na casa do irmão na hora do almoço, tá? Une os dois, né? Além de você manter comunhão com o irmão, ainda vai na hora do almoço, na hora do café. Mas o que a gente faz? A gente começa a se isolar. Estou passando por uma dificuldade. A gente começa como Elias, acha que só a gente passa por dificuldades. Então se mantenha junto das pessoas que sempre estiveram ao teu lado e que te ama, até que a maré se volte a teu favor, e ela vai voltar em nome de Jesus, amém? Vou adiantar aqui, o versículo 6 diz: ele disse, lance a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Bom, eles passaram o quê? A noite inteira pescando, e não pegaram nada. E aí, Jesus se aproxima. De primeiro momento eles não conheceram Jesus, não é isso que diz o texto? E Jesus falou, lance, Jesus ele foi específico, para o lado direito. Se fosse os irmãos de Juazeiro, talvez alguns fossem dizer assim: quem é você para me ensinar? Sou pescador profissional, passei a noite inteira pescando e não peguei nada, e agora você aparece aqui para me dar ordem e dizer que eu tenho que lançar do lado direito? Quem é você para me ensinar alguma coisa? Mas eles obedeceram a voz e a direção de Jesus. Segunda atitude: obedeça a voz e a direção de Jesus. Pedro era pescador profissional. Pedro pescava, seja na crise, seja na tempestade. Quando Jesus encontrou, falou que ele seria agora pescador de almas. Então, meu querido, não queira saber mais que Jesus. Nós vivemos uma geração que quer saber mais do que Jesus. Jesus disse: olha, mas Senhor, passamos a noite inteira. Não, lance a rede do lado direito. Você sabe o que Deus quer contigo. Nós sabemos o que nós devemos fazer. O que nos falta? Obedecer. Obedeça. Nem sempre é fácil. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
mas obedecer muitas vezes é um sacrifício. Que não façamos como Jonas. Deus deu uma direção a Jonas, vai para um lado, ele foi para o outro. E quando nós estamos na direção que não é de Jesus, nós prejudicamos até quem está ao nosso redor. Foi isso que aconteceu com Jonas. Então, quando até nós andamos com pessoas desobedientes, nós sofremos a consequência. Mas por outro lado, quando nós obedecemos a voz de Jesus e a direção, as pessoas que estão ao nosso lado, eles também vão ser participantes da bênção, porque a palavra diz que eles pegaram 153 peixes, e a rede não se rompeu. Sabe o que nós aprendemos aqui também? Sabe por que a rede não se rompeu? Porque quando Jesus chega na história, primeiro ele nos prepara. E tem muita gente, talvez até mesmo eu, que não está preparado para receber ainda a bênção de Deus, porque é maior do que você possa pedir, pensar ou imaginar. A rede não se rompeu, porque quando Deus faz a obra completa. Deus não vai te dar nada que o afaste dele. Agora, se fosse no tempo do capitalismo, 153 grandes peixes, poderíamos vender, né, João Paulo? Negociar aí, né? Olha, eu não vou no culto porque eu vou negociar uns peixes que Deus me deu. Então ele entende, eu preciso trabalhar, afinal de contas, né? Se eu não for trabalhar, é esse o pensamento do capitalismo. E o camarada trabalha, é igual a Ageu, o saquetel furado, porque as suas prioridades são apenas os desejos da sua carne, a sua prioridade está ligado apenas àquilo que ele acha que é o melhor. Ageu, povo preocupado com as suas casas, enquanto a casa de Deus padecia 12, 15 anos. E eu fiz uma pergunta na igreja, e eu faço aqui: quantos de vocês, até mesmo eu, se tivesse, aqui eu vou dobrar, porque aqui a coisa é melhor, né, João Paulo? Aqui é mais próximo. Quantos aqui, se tivesse 10 milhões na conta hoje, se tiver alguém, amém, estaria aqui na igreja hoje à noite? Será que você estaria aqui se tivesse 10 milhões na sua conta? Talvez nem eu estava aqui, era curtindo lá em Ponta Negra, Miami, viajando. E aí está a resposta que a gente vai morrer pobre. A gente não sabe viver com a bênção. Às vezes por causa de 153 grandes peixes, a gente se afasta de Deus. Pastor, eu não fui na igreja, aí o cara está desempregado, não perde um culto de oração. Não sei se aqui acontece isso, né? Vem aqui, o pastor ora, faço um propósito tal com Deus, aí quando Deus abençoa o trabalho, cadê o abençoado na igreja? Estou trabalhando, estou muito cansado, aí começa com aquele papo, Deus conhece o meu coração. Esse é o problema, Ele conhece, e sabe que muitas vezes nós estamos usando aquilo que Ele nos deu como bênção, e transformando em maldição. Jamais Deus vai nos dar algo que nos separe dele, meu querido. Isso é uma utopia. Deus não vai te dar nada para separar. E é por isso que eu brinco lá em Juazeiro. Por isso que a gente vai morrer pobre, enquanto a gente não aprender a conviver com as bênçãos de Deus. Mas ainda assim é melhor morrer pobre com a graça do Senhor e ter Jesus como a maior riqueza, do que ter dinheiro, não querer mais saber de Jesus, não quer saber mais dos irmãos. Senhor, dai-me um carro para dar carona para os meus irmãozinhos, Senhor. Aí quando compra o carro, está chovendo, passa o irmãozinho, eu sujar meu carro, dá bibit, e ainda suja o irmão de lama. Chega o irmãozinho na igreja todo sujo, o irmãozinho, era você? Desculpa, irmão, não vi. Aí Deus fala, esse não sabe viver com a bênção, vai voltar a andar. Desculpe se tiver alguém aqui, viu, que eu fiz em São Paulo, me dei mal. Fusquinha 66, e tinha um cara que tinha um Fusquinha 66 lá em São Paulo quando eu falei isso. Nada contra a Fusca, mas de uma Hilux para um Fusca. Senhor, esse trabalho não dá para sustentar a minha família, aumenta a renda. Aí Deus dá um trabalho abençoado, 5, 10 mil reais, amém? Receba, mas cuidado, receba e venha para a igreja. Receba e seja fiel a Jesus, receba e seja fiel, né? A obra missionária. Então, meu querido, quando nós obedecemos a voz de Jesus, sabe o que vai acontecer? Terceira atitude e última: espere o tempo de Deus e Ele vai te surpreender, amém?
Então espere. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, mas quando Jesus chegou na história, eles pegaram 153 grandes peixes. Então, meu querido, significa, se você se manter junto às pessoas que te amam de verdade, se você obedecer à voz de Jesus e esperar o tempo de Deus, Ele vai te surpreender com o melhor. Não tem como Jesus nos abençoar quando nós obedecemos. Quer quebrar a maldição? Obedeça a palavra do Senhor Jesus Cristo. E os 153 grandes peixes vai chegar na tua vida para você glorificar a Deus, e a rede não vai se arrebentar. Porque agora você entende que a sua maior riqueza não é o teu emprego, não é tua família, não é o teu filho, não é o teu esposo, mas sim Jesus Cristo, que as demais coisas serão acrescentadas. Você vai entender que Jesus Cristo é a maior riqueza do ser humano. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando, você viver bem com aquilo que Deus te dá. E aí sim, se é um Fusquinha 66, amém. Antes de eu ir para o campo, quando eu era mais novo, eu tinha uma CBR 450, 89. Hoje eu tenho uma cinquentinha e sou muito mais feliz. Baixou só 400 cilindrada aí, ó. Eu andava de CBR 450, hoje eu tenho uma cinquentinha, é o meu jumentinho mecânico para fazer a obra. Mas hoje eu tenho Jesus Cristo. Então, meu querido, obedeça a voz do Mestre. Quando Ele te der uma direção, meu querido, obedeça. Caso contrário, além de você pagar as consequências, quem tiver do teu lado, é igual aquele desenho que tinha, não sei quem é desse tempo aí, que tinha uma hiema, lembra? Ó céus, ó dia, onde ia aquela nuvem preta em cima? Tem crente que vive igual aquela hiema, só vive murmurando e reclamando. Ó céus, ó, de onde vai a nuvem preta? Não sei por que acontece isso comigo. Obedeça. Enquanto você não obedecer, vai continuar. Mas a partir do momento que você obedecer, meu querido, Deus vai te surpreender. Então, a maré não está para peixe? Calma. Tenha atitude positiva. Obedeça a voz do Mestre. Se mantenha junto da igreja de Cristo. Não use a igreja como estepe. Tem gente que só procura a igreja quando está mal, só procura o povo de Deus quando está mal, aí quando está bem esquece. Mas Deus não esquece, cuidado. E espere, que Deus vai te surpreender. Sabe qual é o bom de Jesus? Ele sempre nos surpreende de forma positiva. Ele sempre nos surpreende de maneira positiva, poderosa e maravilhosa. Você pode estar vivendo um tempo onde a maré não está para peixe, meu querido. Seja na área da tua família, financeira, relacionamento. Mas se você é filho de Deus, saiba que as promessas de Deus ainda estão sobre a tua vida. E uma hora a tempestade vai cessar e a bonança vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Os peixes vão chegar na tua vida, porque todo deserto tem um fim. Olha só que interessante, depois, quando eles chegaram lá no versículo 12, Jesus lhe disse: venham comer. O próprio Jesus depois preparou um banquete ainda para os discípulos, homens incrédulos, que quando a maré não estava para peixe, uns não conheceram, caminhando com Jesus, só conheceram depois, eles também não conheceram, aí quando viram o banquete, é o Mestre. Jesus sempre nos surpreende, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele sempre vai chegar com uma provisão, porque Ele é o nosso Shalom, Ele é o Deus da provisão Jirê, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que promete e faz. Então se mantenha junto e firme com o povo de Deus, continue a viver sua rotina positiva, leia a Bíblia, ore, jejue, obedeça a voz do Mestre e espere, porque o melhor de Deus está por vir ainda em nossas vidas. Jesus já veio, mas quem tem Jesus, com certeza ainda virá dias melhores, e ainda nós estaremos no melhor lugar, aquele lugar mais esperado na vida de um cristão, pelo menos na minha vida, também, na glória com o Senhor. O que é essa tempestade que nós estamos passando, essa crise, diante de toda uma eternidade? Então, permaneça firme em Jesus Cristo, e quando Jesus mandar você lançar a rede, meu querido, lance,
Mas por favor, não atrapalhe. Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Jesus, né? Lado direito, Senhor, eu sou profissional, pode ser só um pouquinho mais. Obedeça plenamente, Jesus. Se é o lado direito, é o lado direito. Mas Senhor, cala-te, voz. São vozes que tem na nossa mente, no nosso coração. E muitas vezes nós precisamos silenciar para ter discernimento qual é a voz de Jesus Cristo, porque a voz de Jesus não traz confusão, a voz de Jesus não traz dúvida, e quando nós obedecemos a voz de Jesus, traz prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Eu gostaria de orar agora com você. Vamos orar juntamente, né? Igual falou, não vou orar por você, eu vou orar com você. Vamos ficar em pé um minuto, quem puder. E só lembrando, né? A crise é aqui. Em Deus não há crise, amém? Não existe crise em Deus. E aqueles que são filhos de Deus também, né? A Bíblia diz que Deus faz diferença entre aqueles que servem e que, mesmo na crise, Deus tem nos sustentado. Nunca nos faltou nada em Juazeiro, mesmo no meio a tantas dificuldades, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Então descanse no Senhor, mas descansar não é igual lá, né? Descansar, pegar uma rede, né? Tomar água de coco, então tomar um cafezinho com tapioca na rede, vou descansar no Senhor. Descansar no Senhor é confiar até que a tempestade passe. Então segura firme em Jesus, segura firme na mão do seu irmão, segure firme com a igreja de Cristo, e na hora que passar a tempestade, aí você vai glorificar com o povo de Deus, amém? Então vamos clamar a Deus agora. Não sei qual é a área da tua vida que não está para peixe, mas eu sei que Jesus tem 153 grandes peixes preparados para mim e para você, e quando Ele te der, a bênção vai ser tão grande, que você vai ter que repartir. É para isso que Deus nos abençoa, é para você glorificar o nome de Deus, é para você falar do nome de Jesus, e dizer, olha, eu passei por isso, mas o Senhor esteve comigo, porque a promessa do Senhor, eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Promessa. Agora a pergunta é, será que nós estamos também plenamente com Jesus? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus presente, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio às covas, mesmo em meio às tempestades, o Senhor continua presente em nossas vidas, Senhor. Eu quero te pedir por aqueles que têm passado por algum tipo de dificuldade, Pai, por aqueles que têm passado por algum tipo, Pai, de desgaste, aqueles que estão cansados, fracos, talvez chegou até aqui nessa noite, pensando em desistir, mas o Senhor te diz nessa noite, calma, espera mais um pouco, segura firme, que o teu tempo vai chegar, o peixe vai chegar na tua vida. Por isso, meu querido, abra sua boca e comece a falar com Deus, fale com Ele, fala, Senhor, me fortaleça, me renova, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, mas não deixe eu te deixar, Senhor. Oh Jesus, vai levantando uma geração, Pai, no nosso país, uma geração que mesmo quando a maré não está para peixe, não se afasta de Ti, não desiste de Ti, Pai, porque o que nós precisamos é da Tua presença, Pai, o que nós precisamos é da Tua plenitude, do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos clamar agora por aqueles que têm passado por algum tipo de dificuldade na área da saúde, Senhor. Aqueles que têm passado algum tipo de enfermidade, Pai, Tu continua sendo o Deus que cura, Pai, não apenas o físico, mas a alma, Pai. Derrama do Teu bálsamo, do Teu Espírito Santo, Jesus, vai curando agora em nome de Jesus. Eu quero te pedir por aqueles que chegaram aqui tristes, talvez deprimido, pensando em desistir, dizendo, eu vou hoje no culto, mas não vou mais, porque a minha vida não tem mudado nada, mas Deus te diz nessa noite, o peixe vai chegar na tua vida, se mantenha firme, se mantenha com as pessoas que te amam de verdade e espere, porque o melhor de Deus está por vir na tua vida e na vida da tua família, está por vir na tua área financeira, nos teus relacionamentos, porque aonde Jesus chega, a prosperidade, a restauração, a renovo.
Oh Deus, toca agora, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai. Vai nos fortalecendo agora, Pai. Nós sabemos que ainda que haja uma crise no nosso país, mas em Ti não há crise. Tu és o dono do ouro, da prata. Tu continuas sendo Deus, Senhor. O Senhor é Deus em todo o tempo. Ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja pensando em desistir, Deus continua sendo Deus. Ele continua operando. Espírito Santo, fortalece-nos, Senhor. Oh Senhor, fala, Pai, com aqueles que têm te questionado tanto, Pai. Responde, Senhor. Oh, Senhor. Por que duvidas tanto no teu coração? Oh, Jesus. Por que tanta incredulidade, tantas dúvidas? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiar, confie. Ele tem suprido mesmo quando você não tem visto. Ele tem te carregado, Ele tem te levado no colo, quando você acha que é as suas próprias pernas, mas é os braços do Senhor que tem te sustentado. Senhor, perdoa a nossa ingratidão, Senhor. Quantas vezes, Pai, nós estamos murmurando, reclamando e não conseguimos ver aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pare de olhar para aquilo que Deus não fez ainda e comece a olhar e glorificar por aquilo que Ele já fez, e pela fé comece a glorificar aquilo que Ele ainda vai fazer na tua vida, porque Ele não é homem nem filho de homem. Ainda que você tenha procurado e nada tem mudado na tua vida. Aqueles discípulos passaram a noite inteira e não pegaram nada, mas ao amanhecer, Jesus entrou na história, porque a palavra do Senhor diz: ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer, e a alegria vai chegar. Deus vai transformar o teu cativeiro, e você ainda vai usufruir, vai experimentar o melhor de Deus, mas no momento Deus ainda está te preparando para que as tuas redes não rompam quando vier as promessas de Deus sobre a tua vida, porque Ele não vai fazer nada na tua vida que o afaste dEle, porque Ele te ama e Ele quer todo o tempo que você tem na presença dEle. Oh Senhor, abençoa, restaura vidas, restaura casamentos, restaura relacionamentos de filho com pai, pai com filho, Senhor. Restaura vidas espirituais nessa noite, Pai. Traz um grande avivamento no nosso meio. Em nome de Jesus, levanta uma igreja poderosa nesse Brasil, que sejamos realmente sal da terra, luz do mundo, Pai. Nós queremos te agradecer e engrandecer, porque Tu és o nosso Deus e sempre será, porque não há outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, permaneça firme com o Senhor Jesus, permaneça junto com o povo de Deus, obedeça a voz do Senhor, e quando você menos esperar, os grandes peixes vão chegar na tua vida, porque Ele não é homem nem filho de homem para que minta. Deus abençoe a todos. Mais uma vez gostaria de deixar aqui um abraço e também agradecer por tudo que vocês têm feito pela minha vida e da minha família e pelo nosso projeto. Amém. Ainda em pé, amados, quando eles trouxeram os peixes, estava Pedro sozinho ou tinha mais discípulos junto? E aqueles peixes foram repartidos, certo? Esse peixe é para você, esse peixe é para assim. No momento que ele estava falando e orando, o Espírito Santo me levou. Quantos peixes você precisa? Que tamanho do peixe que você precisa? Qual é a tua necessidade? Então eu quero desafiar você, que você venha. Os peixes estão aqui, ó, a tua bênção. Aquilo que você necessita está aqui. Mas você tem que vir aqui para buscar esse peixe. Quer vir aqui para buscar o seu peixe? O tamanho, o quanto você precisa, é o tamanho da tua bênção. Aquilo que você está buscando. E eu vou orar em nome de Jesus. E você vai levar os seus peixes, vai levar sua bênção, em nome de Jesus. Quantos peixes você precisa? E que tamanho é o teu peixe que você precisa? Em nome de Jesus. Isso. Viva pela fé agora, como a palavra foi ministrada, e tome posse,
porque aqueles peixes não ficou só com Pedro, não. Eles repartiram, porque Deus tem uma bênção especial para cada um de vocês, para cada um de nós. E nós vamos juntos agora, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Aleluia, oh meu Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor conhece a cada vida, Senhor, agora mediante a necessidade de cada vida, de cada família, o Senhor agora entrega nas mãos deles, Senhor, esse peixe que é bênção, aquilo que eles precisam, do tamanho que eles precisam, Senhor, agora Pai amado, Senhor, aumente a fé, aumente a confiança, que eles creiam que eles estão recebendo a bênção é maior do que ele imagina, Pai amado. Senhor, não é momento, Senhor, de murmurar, de reclamar, mas é momento de se alegrar, porque o Senhor está colocando nas tuas mãos essa bênção, esse peixe, porque Deus é o dono da bênção. Então receba nas tuas mãos, receba na tua vida, receba em nome de Jesus aquilo que você necessita. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem incomodado essa família, eu repreendo em nome de Jesus. Portas que estão fechadas, eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e ela seja aberta. Senhor, a bênção, aquilo que necessita para viver, para cumprir os seus compromissos, o Senhor possa abrir portas agora, Senhor amado, em nome de Jesus. Que os céus se abram e o Senhor entregue nas mãos deles a bênção que eles necessitam. Amém e amém. Quantos receberam a sua bênção? Então leve seus peixes em nome de Jesus e aplauda o Senhor, porque Ele merece, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amados, estamos chegando ao final do nosso culto. Agradecido por mais esse momento, a vida do nosso missionário Hugo, o seu obreiro, o João Paulo. Pode ter certeza que nós continuamos juntos. Essa igreja é uma igreja que quer aumentar mais parceria, mais missionária, não é diminuir. Com certeza, quanto mais Deus nos abençoar, mais bênção nós teremos. E oração, orando, e vocês também orando, com certeza nós vamos vencer essa luta. Que Deus abençoe. Quantos querem mandar uma saudação, um abraço para a igreja ali do sertão do Cariri? Quantas pessoas, amém? Olha aí, leva esse abraço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Receba, entrega lá para a igreja, e eu tenho certeza que vai ser caloroso em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, e abençoe, Senhor amado, a vida do missionário Hugo, sua família, seus obreiros, seus sonhos e projetos. Que um grande avivamento aconteça ali, que o Senhor venha salvar vidas que possam contribuir e que ele possa viver o melhor. Abre as portas, Pai querido, de tantas e tantas igrejas que podem participar. Agora, meu Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e aquele que recebeu o seu grande peixe, possa dizer: que Deus te abençoe e abençoe teu irmão, em nome de Jesus.